Na manhã dessa quarta-feira, dia 1º de julho de 2026, o prefeito de Bacabal, Roberto Costa, concedeu uma entrevista coletiva para a imprensa bacabalense, falando a respeito dos loteamentos Green Park, Ecoville e Cidade Jardins aqui no nosso município, aonde foi apresentados medidas que a prefeitura irá tomar a respeito das empresas responsáveis por esses 3 loteamentos aqui no nosso município. Haja vista que na última terça-feira foi realizada uma manifestação pelos moradores do Ecoville aqui de Bacabal, onde eles reivindicam, da empresa, a questão aí da falta de água. E o prefeito Roberto Costa, que é um prefeito que sempre vem trabalhando pela população bacabalense, já acionou a Procuradoria do município para estar reivindicando a respeito dessa situação dessas empresas que são responsáveis por esses 3 loteamentos aqui no nosso município. Olha, em relação ao Ecoville, como eu disse há pouco, nós também vamos ingressar com uma ação pedindo que a Justiça determine o cumprimento contratual da empresa com os moradores que adquiriram o lote dentro dessa questão da pavimentação, dentro da drenagem, dentro da água. A responsabilidade hoje ainda daquela região do Ecoville é da empresa. Tanto é que o sistema de abastecimento de água, ele é gerenciado pela empresa. E o que aconteceu em relação ao Ecoville foi que teve um problema no sistema de abastecimento, no posto de lá. Eles estão quase há 7 dias sem água, cobrando da empresa um posicionamento. Eu fui acionado, inclusive, pelo Instagram, pelos moradores, solicitando a ajuda deles em relação, porque o primeiro carro-pipa que mandaram foi um carro-pipa que não era inoxidado e que a água que chegou lá era uma água muito difícil, muito turva, e que eles estavam revoltados e pediram a nossa ajuda. E uma coisa muito importante, todos eles que moram no Ecoville, que me solicitaram, eles tinham a consciência, inclusive na hora do pedido, sabendo que a prefeitura não teria responsabilidade em relação à questão da água de lá, mas queria a ajuda por parte da prefeitura. E claro que independente, mesmo essa situação não sendo uma responsabilidade direta da prefeitura, mas quando existe, e eu digo isso, quando existe o sofrimento de qualquer parte da nossa população, mesmo não sendo a responsabilidade de uma área nossa, nós faremos as nossas intervenções para ajudar a população. E o nosso papel também em relação ao Ecoville, nós estamos esperando também uma documentação do cartório para que a gente possa entrar também com a mesma ação que nós estamos entrando com os outros também no Ecoville. Inclusive, principalmente nessa questão da água e pedindo a suspensão também de venda de novos lotes enquanto eles não resolverem o problema que existe hoje dentro daquela região. Terra do Sol, eu me lembro ainda que na gestão passada ele teve todo o asfaltamento de suas ruas, inclusive foi na época uma emenda do deputado o Everton Rocha, e hoje a situação também de algumas ruas lá do Terra do Sol realmente é muito difícil, como também ali a região do José Lisboa, Nós estamos fazendo todo um trabalho novamente de recapeamento, existe um cronograma da prefeitura que vai atender vários bairros da nossa cidade, bairros como, por exemplo, o Vila Pedro Brito, Coelho Dias, como o centro da cidade, que nós começamos a fazer todo um trabalho de recapeamento. Então, vamos continuar com o nosso trabalho de recapeamento em todos os bairros da nossa cidade. Claro que você não consegue atender a todos de uma vez só, mas a situação do Terra do Sol, ele está sendo monitorado por nós e estamos trabalhando para planejar também uma intervenção nossa, nesse caso da prefeitura, na Terra do Sol. Inclusive com a construção do colégio lá, que é uma promessa antiga do poder público com a comunidade, que nós já estamos no processo licitatório dele para garantir uma escola dentro da nossa comunidade. Mas, nesse caso do Terra do Sol, é um trabalho da prefeitura, através do nosso planejamento, que nós vamos intervir. E, inclusive, ali do José Lisboa, nós vamos dar de forma muito emergencial a entrada naquela via principal do José Lisboa que leva até a UPA, que está uma situação, realmente, eu passei lá, está uma situação muito complicada, principalmente porque leva para um hospital infantil também, porque lá o nosso materno tem funcionado lá.
Então, lá vai ser uma prioridade nossa de fazermos recapeamento daquela área, daquela principal avenida do José Lisboa, exatamente porque vai até um hospital. E uma das maiores dificuldades que nós temos hoje no município, assim que eu assumi a prefeitura, no dia 1º, é exatamente, eu sempre tenho lutado muito, não pelas obras só estruturantes, mas acima de tudo pelo conceito, né? O conceito das pessoas terem compreensão que o poder público ele precisa agir em todos os momentos. E existem determinadas áreas nossas que foi deixado de lado por muitos anos. Então, você vê a dificuldade que se tem hoje em relação a esse loteamento, porque nunca houve qualquer tipo de fiscalização em relação às construções que nós temos dentro da nossa cidade. Nós temos um problema muito sério de enchente em vários pontos da cidade de Bacabal, porque o que acontece é que construíram em cima de bueiro, em cima de passagem de água, e ninguém fez absolutamente nada. E quem terminou pagando um preço muito alto foi o conjunto da cidade. Então, hoje, em alguns momentos, você vê a situação, uma das primeiras situações que nós tivemos aqui, era essa questão que ainda existe pontos que a gente tenta combater, das pessoas fazerem novos lixões, das pessoas deixarem, fazer a sua construção e jogar no meio da rua o restante do entulho e não dar nenhuma bola se a pessoa vai passar, se carro vai deixar de passar, se carro vai deixar de transitar. Então, hoje, nós temos um trabalho que eu digo que é um trabalho chato, mas extremamente necessário para o convívio do conjunto das pessoas na nossa cidade. Então, o poder público realmente, por muitos anos nessa cidade, foi muito ausente. Muitos problemas que nós temos hoje enfrentados. A população também tem responsabilidade? Tem. Mas é porque o poder público não agiu como deveria ter agido, na fiscalização para impedir determinadas construções que terminaram levando a situação caótica da cidade, principalmente no período chuvoso. E que nós hoje estamos trabalhando para diminuir, né, essa situação de sofrimento por parte da população, principalmente nessas áreas de pontos cruciais aqui de drenagem, por exemplo. Você tem ali a Caixa Econômica e quando dá uma chuva, ali fica interditado. Você vai ali para a situação do SESI, também quando chove na Frederico Leda, fica intransitável. Nós temos hoje, a Prefeitura, nós temos hoje um projeto, inclusive de drenagem, que foi aprovado no PAC, pelo governo federal, para que a gente possa agir, né, intervir nessas áreas de alagamento para melhorar o trânsito da nossa cidade. Eu ia só exemplificar que, já na gestão do prefeito Roberto Costa, nós aprovamos 3 loteamentos. Houve 3 loteamentos que queriam fazer a entrega. O secretário Vanilson fez a verificação, saber em que etapa estava. E, por exemplo, você tinha a ideia de loteamento querendo entregar ao município com pissarra. É inadmissível. Então, nós já reprovamos de imediato. O que você está fazendo agora em relação à etapa 4, Railima, é exatamente o que você está falando. O município, no seu poder e dever de fiscalização, acionou a justiça para que a comercialização de lotes que não estejam ainda regulamentados no município, que não estão aprovados, cujo loteamento sequer tem pedido de autorização, para que isso não ocorra. Então, de fato, como disse o prefeito, infelizmente, em determinado momento, é possível que a gente possa identificar que houve aí uma falha, mas o município, nesse momento, dentro daquilo que hoje está sendo apresentado, no contexto que nós temos, está agindo juridicamente, e aí com essas 2 frentes, Procuradoria, Secretaria de Obras, também quero citar a Secretaria de Meio Ambiente, não está aqui, mas em outros momentos nós já fizemos bastante intervenção administrativa com a Secretaria de Meio Ambiente, identificando alguns problemas em loteamentos, em parcelamento do solo, sem que tenha passado também na etapa da Secretaria de Meio Ambiente, e o município vai continuar fazendo a sua fiscalização, o seu dever de fiscalizar, de acionar a justiça quando for necessário. Importante que se diga também que o município já fez diversas vezes embargos de obra, então nós já temos obras e loteamentos que foram embargados administrativamente. Existem loteamentos que foram embargados administrativamente, que continuaram. Então, para dizer que nós temos feito essa fiscalização, houve loteamentos aqui que nós tomamos conhecimento da comercialização de lotes, esse loteamento não estava aprovado, a Secretaria de Obras fez o embargo administrativo, o loteamento continuou com as obras e nós acionamos a justiça para que imediatamente cessasse. E foi cessado, inclusive há loteamentos que estão com matrículas indisponíveis, que o loteador não pode mais dispor de sua matrícula. Então, são processos demorados, porque nós dependemos de vários setores, então administrativamente aqui no município, em determinados momentos a gente precisa também da participação do cartório, porque é quem detém os documentos que nós solicitamos e demandamos judicialmente. Então,
dentro do contexto que nós temos atualmente, o município tem buscado efetivar a sua fiscalização e tomar as medidas judiciais que são necessárias. Olha, só para vocês terem ideia, né, qual a situação que nós encontramos quando assumimos a cidade. Qual é a grande dificuldade de Bacabal? É que por muitos anos, e aí eu não estou fazendo nenhuma crítica a nenhuma gestão, cada um ofereceu aquilo que estava dentro das suas condições, né, dentro das gestões. Mas, para vocês terem compreensão, nós sabemos que um dos pontos principais nossos hoje é também uma questão do trânsito da nossa cidade, né, que é muito cobrado por parte das pessoas. Nós temos um planejamento, hoje um projeto de trânsito que está sendo elaborado desde o ano passado. E qual foi a grande dificuldade nossa para elaborar esse projeto? É exatamente a falta de informações, de conteúdo. Quando nós assumimos, a Secretaria de Obras do município ele não tinha um mapa atualizado da cidade de Bacabal, com as ruas da cidade de Bacabal. Então, como é que você vai pensar em fazer um planejamento de uma cidade que nem um mapa tem dentro da Secretaria de Obras? Ah, isso foi um problema de uma gestão? Não, isso é problema de várias gestões que vieram que deram um outro direcionamento. Eu acho que se pensou muito da forma imediata e esqueceram de ter a compreensão que Bacabal é uma cidade de mais de 100 mil habitantes, uma cidade que é um polo econômico, um polo educacional, um polo de saúde, é uma cidade importantíssima no eixo econômico do Maranhão e que precisava se reposicionar. Essa é a grande preocupação que nós queremos. Nós queremos fazer uma cidade que, primeiro, que ela possa atender às demandas de toda a nossa população, que as pessoas que vivam na cidade de Bacabal tenham orgulho de viver dentro da cidade, que se sintam bem viver na cidade. E outra, de criar, através da nossa infraestrutura, as condições para que a gente possa atrair empresas para a nossa cidade.